Roger Guedes já posou com a camisa 10 do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre o Palmeiras imbatível, sobre Alisson e Caio Jorge. Um tá de saída, o outro deve ficar pelo menos até dezembro. Bora falar também sobre o 0 a 0 da seleção brasileira olímpica contra a Costa do Marfim na manhã desse domingo. Preciso contar para vocês sobre os momentos diferentes de Vasco e Cruzeiro na Série B, além das duas primeiras medalhas do Brasil nas Olimpíadas. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e tenho esse canal para tentar deixar você super bem informado sobre as coisas do esporte. Ótimo domingo para todo mundo. Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, aquelas coisas que vocês já sabem, certo? Bom, bora começar o vídeo dizendo que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira de Barcelona, Liverpool, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E domingo é dia de ganhar dinheiro em casa de apostas. Abra agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixado e dá uma escolhida em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. São várias as opções e dentro desses jogos você vai encontrar todas as alternativas imagináveis. E aí escolha a melhor para você poder se dar bem. Sempre lembrando que usando o cupom do Nicola você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e o apostador iniciante que perder lá na 1xBet tem direito a até $10 devolvidos pela casa. Bom, bora começar falando sobre as primeiras medalhas do Brasil na Olimpíada em Tóquio. As medalhas conquistadas ao longo da madrugada, a primeira delas de prata, do skatista Kelvin Hofer. Cara, ele mandou bem demais e inclusive a performance dele foi marcada por altos e baixos. Ele começa bem, depois emplaca uma sequência muito ruim de apresentações, errando, e depois consegue mandar muito bem com 9.24 na última apresentação dele, garantindo a medalha de prata. Vale a lembrança de que o skate fazia sua estreia nos Jogos Olímpicos. Já um pouquinho mais tarde ou mais cedo, dependendo do referencial, agora nas primeiras horas do domingo, veio a medalha de bronze do Daniel Carguinin, que é gaúcho e compete no judô. Ele havia sido derrotado na semifinal por um japonês que é o grande cara da categoria, e aí na disputa do terceiro lugar ele conseguiu com o Vasari a medalha de bronze. Primeira participação dele, só 22 anos de idade, e agora o Brasil já é o 17º colocado no quadro de medalhas, com um bronze e com uma prata. A primeira colocação provisória é da China com 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. Já são 9 medalhas conquistadas pelos chineses. Vale a lembrança de que a ideia no Brasil é superar as 19 medalhas da última edição no Rio de Janeiro. Já temos 2. Ao longo do sábado, na madrugada de sábado para domingo, os brasileiros avançaram no surf, tanto no masculino quanto no feminino. Handball feminino conseguiu um empate contra a seleção da Rússia. Ótimo resultado, enfim. Vou contando para vocês sobre as grandes novidades conforme elas forem acontecendo. Combinado? Bora falar sobre a seleção brasileira de futebol masculino que ficou no 0 a 0 contra a Costa do Marfim, jogo marcado para 5h30 da manhã desse domingo. Douglas Luiz, volante que joga na Inglaterra, foi expulso logo de cara. O Brasil atuou durante quase toda a partida com 1 a menos. Expulsão aos 10, a Costa do Marfim foi ter um jogador expulso nos minutos finais. E mesmo com 1 a menos, a seleção brasileira conseguiu encarar de igual para igual seu adversário, ficou no 0 a 0, criou as melhores chances e não conseguiu vencer. Ainda assim, lidera o grupo com 4 pontos ao lado da Costa do Marfim. A Alemanha e a Arábia se enfrentam por agora. A Alemanha precisa vencer para sair do zero, havia perdido para o Brasil por 4 a 2 na estreia. Só para contar também que a Argentina, que pode ser rival do Brasil na próxima fase, só a tossinha básica, a Argentina conseguiu a primeira vitória, havia perdido na estreia. E nesse domingo, nessa madrugada, venceu o Egito por 1 a 0. O Egito que havia empatado com a seleção espanhola na rodada de abertura. Bora falar um pouco sobre o brasileiro da Série B. Com um ótimo resultado para o Vasco e péssimo resultado para o Cruzeiro. O Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Vila Nova em Goiânia. Se você for pensar, empatar fora de casa nem é tão ruim. Só que o problema é que o Cruzeiro emplacou o 8º jogo sem vitória na competição. São 3 derrotas e 5 empates. E essa sequência ruim fez com que o Cruzeiro perdesse mais uma posição. O time é o 18º na zona do rebaixamento, com 12 pontos conquistados em 14 jogos. O único alento do Cruzeiro é que o primeiro time fora da zona, que é a Ponte Preta, aparece bem próximo do Cruzeiro, com os mesmos 12 pontos, só no critério de desempate que a Raposa leva a desvantagem. Muita pressão pela demissão do Mozart, que na coletiva pós-jogo não deu muitos indícios de que pediria. Vamos ver se ao longo do domingo essa questão muda. Bora contar também sobre o Vasco, que na estreia do Lisca Doido fez 4 a 1 no Guarani, jogo em São Januário. Vitória muito interessante de um time que foi extremamente intenso.
marcou forte, conseguiu vencer um adversário complicado. O Guarani era, no início dessa rodada, o terceiro colocado. Os gols do Vasco foram marcados por Marquinhos Gabriel, Cano, Bruno Silva contra e Léo Jabá. Com o resultado, o Vasco pulou para o quinto lugar, 22 pontos, só um atrás do Guarani, que caiu do terceiro para o quarto lugar. O Vasco mostrando ou apresentando sinais de que pode brigar por essa classificação para a Série A. Bom, bora falar sobre primeira divisão, mais especificamente sobre o mercado do Santos. A Gazeta Esportiva publicou nesse sábado que o Alisson está de saída do Peixe. Informação que eu consegui confirmar, ele tem uma proposta de um time saudita, Al Razen. A proposta nem é das melhores, 800 mil dólares ou 4 milhões e 100 mil reais. O Santos é dono de 70% dos direitos econômicos, que ficaria com quase 3 milhões de reais. Apesar de não ser muito dinheiro, o Alisson entende que é hora de mudar. Ele tem uma proposta financeira em termos salariais muito boa, jogador já mais veterano, volante, que deve ser negociado a qualquer momento. O desfecho dessa negociação deve ocorrer entre esse domingo, segunda, no máximo terça-feira, mas as conversas bem avançadas. Queria contar também que o presidente Andrés Rueda deu uma entrevista ao Diário do Peixe, que é um site que cobre o Santos, afirmando que o Caio Jorge pode ser vendido agora. Eu tenho contado para vocês que ele tem conversas avançadas para se mudar para o Milan em dezembro, para ser mais preciso, em janeiro, assim que o contrato com o Peixe terminar. O que o presidente falou? O presidente afirmou que recebeu uma proposta de um outro clube e está avançando nessa negociação. O grande ponto é que os empresários e o Caio Jorge não têm interesse em serem negociados agora. Eles querem fechar com o Milan para dezembro, janeiro, para poderem ter a oportunidade de livres do Santos embolsarem uma boa grana. Então tem essa queda de braço. Acontece que o Santos não vai conseguir vender nenhum jogador se não tiver aprovação do próprio atleta. Então tem essa queda de braço para a gente analisar e observar nos próximos dias. Bora contar sobre o Palmeiras, que venceu mais 1-0 contra o Fluminense na noite desse sábado no Allianz Parque, gol contra do Fluminense. Num jogo em que o Palmeiras foi pior do que o Fluminense durante quase todo o tempo. Era o Flu pressionando, criando, incomodando, desperdiçando chances. O Zé Rafael chega a salvar 2 bolas em cima da linha num mesmo lance, mas o Palmeiras, bem ao seu estilo, Palmeiras extremamente eficiente nos contra-ataques, chegou ao gol de abertura do placar e depois segurou a pressão, vencendo a 9ª partida consecutiva, levando em consideração Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Com isso, deu um salto na tabela de classificação do torneio nacional, já tem 31 pontos na primeira colocação depois de 13 rodadas. Campanha de 10 vitórias, um empate e só 2 derrotas. Palmeiras abriu 6 pontos para o Atlético Mineiro, que é o vice-líder, e joga nesse domingo contra o Bahia, e 7 pontos para Fortaleza e Red Bull Bragantino, que dividem a 3ª colocação do Campeonato Nacional. Palmeiras muito consistente, sem brilhar, inclusive dessas 9 vitórias, 4 foram pelo placar de 1-0, mas eficiência é o nome desse time do Abel Ferreira. Bora fechar o vídeo com a principal notícia do domingo. E a pessoa até me pediu para que não publicasse, é um funcionário do Corinthians, me ligou para contar que o Roger Guedes já já posou com a camisa do Corinthians, uma camisa 10, de um lado o Roberto de Andrade, do outro do Willian Monteiro Alves. Essa pessoa do Corinthians que me contou a história pediu para que eu não publicasse. Eu falei, desculpa, mas essa informação eu não posso deixar passar. É bom contar que antes de contar nesse vídeo, ainda liguei para dirigentes do Corinthians que não confirmaram a informação. Mas essa pessoa que é do Corinthians, é minha fonte de confiança, assegurou que essa foto já foi feita porque o anúncio deve ocorrer em breve. Para você entender todo o contexto dessa negociação. Roger Guedes tem dado alguns sinais já nos últimos dias de que está de saída do Shandong Luneng. Ele postou há mais ou menos 12 horas ao longo do sábado, senão você vai se perder se você ver esse vídeo um pouquinho mais tarde. Ele postou durante o sábado, já na reta final do sábado, no stories dele lá no Instagram, uma foto da bandeira da China e um símbolo de igual e uma bandeira do Brasil, com um emoji de desconfiado. Foi o suficiente para que vários torcedores do Corinthians já imaginassem que a rescisão do contrato com o Shandong Luneng estava perto. Teve mais. Quase que simultaneamente a essa postagem, ele foi numa postagem do Fábio Santos também no Instagram. O Fábio Santos é o principal, o cara mais próximo do Roger Guedes entre os atletas do Corinthians. O Fábio tinha feito uma postagem super antiga num jogo contra a Chapecoense. E o Roger Guedes comentou, fez o seguinte comentário, abre aspas, bora papai, fecha aspas. Um comentário super simples, mas que não fazia muito sentido, levando em consideração que essa foto é de vários dias atrás. Fui ver antes de gravar esse vídeo, já eram 12 mil curtidas em cima desse comentário do Roger Guedes na foto do Fábio Santos.
é o Roger dando alguns sinais de que de fato está rescindindo o contrato na China e de que pode jogar no Timão. O Paulo Pitombeira, com quem eu converso com alguma frequência, empresário do Roger Guedes, não confirma a rescisão do contrato, embora admita que nos últimos dias as conversas com o clube chinês avançaram para o rompimento do vínculo. Eu já havia falado para vocês que havia 90% de chance de o Roger jogar no Corinthians se conseguisse a rescisão. Com esse encaminhamento das conversas com o clube chinês, ele tinha mais um ano de contrato, ficou tudo basicamente livre. E aí, com essa foto contada, que me foi contada por um funcionário do Corinthians, eu acho que agora é uma questão de tempo para que o Corinthians faça o anúncio oficial. Ninguém no Corinthians confirma a realização dessa foto. E eu obtive a informação de uma pessoa do clube de que o Roger já posou para a foto, segurando a camisa 10. A curiosidade é que a camisa 10 está vaga desde a saída do Casares. Mesmo com as chegadas do Juliano e do Renato Augusto, nenhum dos dois vestiu a camisa 10. Talvez o Corinthians já estivesse esperando o Roger Guedes para entregar a 10 para o atleta. Essa pessoa do Corinthians também me deu alguns detalhes sobre o acordo do clube com o jogador. O Roger vai ganhar o maior salário da história do clube. Nunca o Corinthians pagou tanto quanto vai pagar ao Roger Guedes. E a justificativa que o Timão vai dar aos atletas para a contratação do Roger é que nesses vencimentos muito maiores do que do restante do elenco estão embutidas as luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Como o Corinthians não está gastando nada para comprá-lo de um clube, vai estar comprando os direitos do jogador, do próprio jogador. E imagino que os outros atletas vão entender a situação, até porque o Roger, ao contrário do Renato Augusto e do Juliano, é um atleta jovem e o Timão imagina que ele se valorizando aqui possa ser revendido no futuro, assegurando uma boa grana para o Corinthians. E aí, torcedor, quando é que você imagina que o Roger Guedes pode ser anunciado? Quanto ele vai emplacar ou impactar nesse time do Timão? Gostaria de saber a sua opinião, use o espaço para comentários, tá bom? E assim que surgir qualquer novidade, se o Corinthians confirmar de forma oficial divulgando essa foto, a gente volta para bater papo com vocês. Abraço, tchau, tchau!